Programa Zona Esportiva. Apoio cultural. Ubra, seja o protagonista da sua própria história. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Argos Veículos, a credibilidade você encontra aqui há mais de 28 anos. Usina Suprimentos Industriais, toda a linha de ferramentas manuais, elétricas e pneumáticas. Marcelinho Insulfilmes, aplicação de insulfilmes automotivos, residenciais e comerciais. Planeta Bola, a casa dos boleiros de Santa Maria. Estamos começando mais um programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta ao meio-dia na TV Santa Maria, canal 19 da NET, e você assiste também simultaneamente no YouTube. Final da tarde nós postamos nas redes sociais e você pode ali dar uma visualizada no Facebook ou no Instagram, ver o convidado que esteve aqui no dia, ou mesmo programas anteriores que ficaram ali alojados, você pode dar uma relembrada do que foi aqui posicionado. Nossos apoiadores culturais são Ubra Santa Maria, seja o protagonista da sua própria história. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Argos Veículos, a credibilidade você encontra aqui há mais de 28 anos. Usina Suprimentos Industriais, toda a linha de ferramentas manuais, elétricas e pneumáticas. MC, aplicação de insulfilmes automotivos, residenciais e comerciais, da Pedro Moraes Germani 319. E Planeta Bola, Casa dos Boleiros de Santa Maria. Papo hoje, Vicente Pascotini veio aqui nos fazer uma visita e a gente aproveitou então e convidou, né, para participar com a gente do programa e a gente conversar muitas coisas importantes, interessantes do nosso esporte, principalmente do Inter Santa Maria, dupla Grenal. Que legal que está aqui, Vicente. Bom dia, Tesses. Prazer estar mais uma vez aqui na TV Santa Maria. Prazer conversar contigo. E, como sempre, né, dentro da nossa área de lazer, né, dentro do futebol, né, que embora a gente diga de lazer, também é de estresse, né. Aliás, Tesses, eu não sei se não é mais de estresse do que de prazer. Para quem, de alguma forma, torce pelo Internacional de Santa Maria, pelo Rio Grandense, pelo Internacional de Porto Alegre, pelo Grêmio, o futebol me parece que ele vive mais crises do que momentos felizes. Então eu acho que essa ideia as crises fazem com que os outros momentos sejam felizes, quando nós estamos em crise. Né? Essa história da gente dizer assim, vamos pro futebol porque é um hobby, é uma diversão. Olha, não é, eu acho que não é bem assim não. A gente se estressa muito quando torce por algum time de futebol. É muito melhor a gente assistir, por exemplo, o Paris Saint-Germain jogando com o Bayern de Munique, lá pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, né? Porque ali tu senta na frente da TV e assiste o jogo sem nenhum envolvimento, sem nenhuma preocupação. Então, ali sim, não deixa de ser um hobby, não deixa de ser uma diversão. Mas quando envolve o time que a gente torce ou os times que a gente acompanha, né? Por exemplo, no caso atualmente do Inter de Santa Maria, nessa luta aí para voltar à divisão principal, é muito mais estresse do que diversão, na verdade. Sem dúvida nenhuma. Me diz uma coisa. Nós, na última terça-feira, tivemos finalmente o congresso técnico, né, da divisão de acesso. Estava acompanhando, tinha uma noção do que poderia acontecer e agora as coisas definidas, né, já determinadas, inclusive com a fórmula da competição. Você continua acreditando no Inter de Santa Maria que vai ter um 2023 melhor? Bom, antes de acreditar, a gente tem que desejar isso, né, Tesses? A gente tem que torcer muito para que isso possa acontecer. Porque é o time que representa a cidade de Santa Maria no futebol profissional do Rio Grande do Sul neste momento, enquanto não temos a presença também do Rio Grandense. O que pode até acontecer nos próximos anos, né? E a gente torce que isso também aconteça. Mas em 2023 nós teremos o Internacional já aí
11ª ou 12ª participação consecutiva na divisão de acesso, o que é uma pena para Santa Maria e para todos nós que gostamos de futebol, porque Santa Maria é uma cidade que leva, numa primeira divisão, um grupo, olha, de 3.000 ou mais, dependendo do jogo, até talvez a capacidade total do estádio Presidente Vargas de torcedores para acompanhar o futebol do Internacional. E não é só para Santa Maria, é para a região, é para a Quarta Colônia, é para cidades que estão aqui a 50, 60, até 100 quilômetros de Santa Maria, que também gostam de futebol e que também, com certeza, em algum momento, viriam acompanhar algum jogo. Toda essa população, e olha, se Santa Maria tem quase 300 mil habitantes, a região nós vamos chegar aí mais de 500 mil habitantes. Nós não temos essa possibilidade de acompanhar o futebol da primeira divisão. Não temos tido essa oportunidade nos últimos cerca de 12 anos. Então, a nossa torcida sempre é muito grande para que o Internacional volte à primeira divisão. E isso aconteceu da gente acompanhar e torcer nos últimos anos. O melhor momento foi aquele, não me lembro, não tenho certeza se é 2017, naquela decisão com o São Luís de Ijuí, né? Ali o Internacional passou muito perto, e depois nós tivemos aí alguns anos, e tivemos a pandemia que também bagunçou a situação, mas em 2023 o Internacional me parece mais forte, Tesses, do que ele foi nos últimos anos. Pelo menos na teoria, naquilo que está montado até agora, no trabalho que a direção vem fazendo, no número de jogadores que já estão contratados pelo Internacional, na escolha do treinador. Eu acho que dá para a gente acreditar que em 2023 nós vamos ter um ano de brigar, porque o campeonato começa com aquela fase classificatória e ali eu acho que o Internacional passa nesse ano, aí tu entra nos mata-mata. E ali eu acho que o Internacional tem condições, olhando as chaves, olhando os clubes que vão disputar neste ano, ele tem condições teóricas de chegar ali nas semifinais. A partir daí eu sei que as coisas ficam muito também no detalhe, porque aí tu vai encontrar mais 13 equipes pelo menos de um mesmo nível, de um nível parecido, talvez uma até superior às demais. Então ali tu tem que contar, além do futebol, além da qualidade, também com a sorte. Então a minha expectativa neste momento é que o Internacional chegue neste ano pelo menos às semifinais da divisão de acesso. E chegando às semifinais, tu entra na luta, porque de 4, 2 sobem, tu entra na luta para buscar, né, de novo essa volta à primeira divisão. Vamos fazer um parênteses aí nessa nosso estudo, análise dessa chave que nós vamos fazer agora, mas relembrar aquele jogo de São Luís ainda, fazer um resgate aí. Eu na época eu achei assim meio pesado jogar todas a culpa em cima do Vinícius Munhoz, que era treinador na época, né? Ele fez uma alteração, modificação na equipe, deu uma recuada no time e a partir daí houve uma goleada. Tu é parceiro daqueles que dizem que foi ali o erro fatal ou na realidade o time não estava pronto para enfrentar uma decisão e acabou sofrendo, tremendo na hora e entregando o jogo? É bastante complicado da gente afirmar alguma coisa, né, Tesses, no futebol. O futebol ele tem muito de detalhes, de sorte, de azar dentro de uma mesma partida, né? O primeiro jogo em Santa Maria, a vitória do Internacional, mas uma vitória pequena, e depois o jogo de volta lá em São Luís e uma derrota que acabou sendo por uma quantidade de gols significativa, mas que aconteceram na fase final do jogo. Sim, na reta final. O Internacional começou bem, fez uma boa partida até, 15 minutos da etapa complementar, então isso são 2 terços. Tudo parecia indicar que... Estava bem, estava suportando, sendo muito atacado pelo São Luís, o que seria normal num jogo em que a equipe da casa, no primeiro jogo, havia perdido, né? E... Eu não acho que o Munhoz teve culpa. Eu acho que se tu olhar outros jogos em mesma condição, normalmente os técnicos, de uma forma geral, tomam essa atitude. Olha, isso nós estamos vendo hoje, inclusive na dupla Grenal, jogando contra o Interior. Em alguns momentos,
né, em que os técnicos do Inter e do Grêmio, na etapa complementar, reforçam o sistema de marcação. Então, aquilo que o Munhoz fez, na minha opinião, ele agiu corretamente. Só faltou que aquilo dentro do campo desse o resultado esperado. Claro. Acabou não dando. Eu não sei, se ele não tivesse mexido, eu acho que o Internacional teria tido o mesmo destino, se ele não tivesse mexido. A pressão era muito forte do São Luís. Naquele momento do jogo, o São Luís era muito superior ao Internacional. Até talvez não fosse tecnicamente, mas psicologicamente era. A torcida, o estádio lotado, o torcedor incentivando, o time jogando bem e criando situações. Quando tu começa a criar situações, a cada 4, 5 situações, no máximo, tu faz um gol. Então era natural que aquela pressão, que todo aquele futebol desenvolvido pelo São Luís naquela fase final da partida fosse acabar determinando gols. E foi o que aconteceu. Precisa muita sorte nessa hora, quando tu sofre muitos ataques, tu precisa de muita sorte para que a bola não entre. Precisa de milagre do goleiro, precisa que bate na trave, precisa que o jogador no último momento tenha uma dificuldade na hora de arrematar para o gol. E isso, olha, em 4, 5 chances tu acaba tendo uma que a bola entra, né? Foi o que aconteceu naquele jogo. Então eu acho que naquele momento o São Luís foi melhor que o Internacional, dentro daquilo que as duas equipes dispunham, né? Mas foi um trabalho, na minha opinião, de alto nível do Munhoz. Pois é, chegou no ponto que eu queria chegar. Pô, até que um dia achei um parceiro, porque todo mundo me crucifica, o Vinícius, por causa daquilo ali. Abortaram uma carreira de um treinador aqui, né? Ele acabou, hoje está lá em São Paulo, muito bem. Mas eu tenho, olha, não digo convicção, mas eu tenho uma quase certeza de que se o Vinícius tivesse continuado o trabalho aqui no Inter Santa Maria, nós no outro ano subiríamos, com certeza. Eu acho que ali crucificaram, tinha que arrumar um Cristo, né? E crucificaram o Vinícius. O futebol sempre é assim, né? A gente sempre crucifica alguém. Alguém tem que ser crucificado, né? E eu também concordo plenamente contigo que não foi aquela alteração que fez com que as coisas acontecessem. O time também estava sofrendo muito psicologicamente, estava se entregando realmente. Enquanto o outro psicologicamente está subindo, naquele momento o Inter estava descendo, estava sendo muito pressionado, os jogadores estavam cansados, era necessário que fizesse algum tipo de alteração, colocasse jogadores com uma melhor condição física dentro do gramado. Naquele período, nós ainda só podíamos trocar 3 jogadores. Hoje tu tem a possibilidade, eu acredito até que vai continuar até, eu acho bem interessante, de trocar até 5 jogadores. Isso consegue, às vezes, manter uma condição física dentro do campo suficiente para suportar o adversário. Então, até nesse aspecto, 3 substituições no máximo, né, determinam que o técnico faça aquilo que é possível, mas o time já não consiga mais responder dentro do campo. E foi o que aconteceu naquele jogo. Eu acho que o São Luís foi merecedor do resultado por aquilo que fez e pelos jogadores que dispunha naquele momento. O São Luís tinha um time superior ao Internacional, apesar de todo o trabalho do Munhoz, que começou, inclusive, com muitas reclamações. A gente ia no estádio, via o Internacional jogando a bola até o goleiro e o goleiro não podendo dar balão, tendo que sair jogando. Aquilo era até uma novidade aqui no interior, mas depois de um certo tempo aquilo encaixou de tal forma que o Inter esteve ali, muito próximo de chegar a uma primeira divisão. Pois é, por isso que eu digo, eu acompanhei esse trabalho do Vinícius e era um trabalho muito bem feito, que geraria com certeza resultados ainda melhores no futuro, mas é aquela velha história, né? Como tu disse, tem que arrumar um Cristo, né? E já tem que aprender a parar um pouco com isso, né? E tentar projetar coisas a médio e longo prazo. Parar com o imediatismo, né? Nós aqui temos essa ideia do imediatismo. Todo ano nós queremos, tem que ser agora. O torcedor é imediatista, né, Tessas? Mas aí a direção tem que fazer a sua parte, né? A direção tem que tentar trabalhar sem ser tão pressionado ou ser tão, de certa forma, aceitar muito aquilo
que o torcedor... diretor tem que ser menos torcedor e mais diretor. Exatamente, exatamente. Porque o torcedor, ele tem as mais variadas reações. E tu não pode te basear nisso, porque um diz que está 100%, o outro diz que está horrível, o outro diz que está razoável. Alguém quer tirar o ponta e colocar um lateral, o outro quer jogar num 4-4-2, outro quer 4-3-3, outro quer 4-5-1. Ou seja, tu não pode também levar em conta aquilo que o torcedor, de uma forma geral, diz, porque aí tu te perde dentro do teu trabalho. Tu tem que ter um horizonte e continuar com ele até o fim, dando certo ou não. Às vezes, aliás, levando em conta que tu tem 16 clubes disputando a competição e só 2 sobem, só 2 vai dar certo. Tem 14 que não vai dar. Sim. Então, a probabilidade de não dar certo, entre aspas, porque o trabalho não é só porque tu chegou a uma classificação que deu certo, né? Mas é assim que a gente, torcedor, enxerga, infelizmente. Bom, vamos então voltar à nossa atualidade. Chave do Inter, confirmado aquilo que a gente esperava, né? Confirmado, né, Tessis? Aliás, é a chave de sempre. Ela só não tem alguém que tenha subido, né? E normalmente tem o acréscimo de alguém que caiu, né, da região. De novo, nós temos aí Venâncio Aires, Santa Cruz do Sul, São Gabriel, Lajeado, Bagé, Pelotas. É a nossa região. Daí sobe 4 para a próxima fase. Sim. Na fase inicial, né, de classificação. Para a próxima fase. Exatamente. Então, de novo, mas até nem tem muito como fazer diferente. Senão tu vai criar uma situação de viagens muito longas. Então, de novo, nós temos aquela chave da região, vamos dizer assim, da Serra e região metropolitana, e a chave da região sul e centro e fronteira aqui do Rio Grande do Sul, que é onde está inserido o Internacional. De novo, nós vamos continuar jogando nessa fase inicial com as mesmas equipes que nós já conhecemos de muito tempo. Que apesar da gente conhecer de muito tempo, a cada ano elas apresentam surpresas, ou positivas ou negativas, dependendo da condição financeira que cada clube tenha no momento. Então, hoje, eu diria que o Internacional, entre as equipes aí que estão apresentadas para a nossa chave, tem todas as condições de passar para a próxima fase. E o ideal seria, de novo, passar entre o primeiro e o segundo lugar, porque aí tu traz algum tipo de vantagem nas fases subsequentes. Mata-mata, né? Eu vejo, neste momento, o São Gabriel, as duas equipes de Bagé, principalmente, como equipes que vão ter muita dificuldade para brigar por classificação. Têm que ser batidas. Agora, de repente, um Bagé te surpreende, como ele fez agora há pouco, há 2 anos atrás, né? Liderando praticamente até o fim, ou quase até o fim da competição. Então a gente está sempre sujeito a uma surpresa, a um time que mesmo não tendo muito recurso, de liga. Isso também tem no futebol. Há poucos dias atrás, eu falei agora há pouco em Bayern e o Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain tem uma folha de pagamento de 330 milhões de reais mês. Grêmio e Inter rodam em torno de 10 milhões. Eles têm uma folha de 330 milhões mês. A folha do Grêmio Internacional é 120, 150 milhões ano. A do Paris é 330 milhões mês. A do Bayern é 100 milhões mês. Ou seja, a do Paris é 3 vezes maior que a do Bayern, que já é uma monstruosidade. Porque a folha do Bayern é, de novo, a folha da dupla Grenal. De um ano ele paga em um mês. E o jogo foi 1-0 para o Bayern no campo do Paris Saint-Germain, em Paris. E o Bayern jogando melhor que o Paris, que tem jogadores como Neymar, como Messi, como Mbappé. Então, assim, o futebol ele tem vários fatores e é muito difícil da gente analisar antes o que vai acontecer. Às vezes uma equipe da liga, mesmo com menos recursos que as demais, ela acaba se juntando àquele grupo que passa de fase. Sempre há uma surpresa desse tipo, mas eu acho que no grupo do Internacional a gente pode arriscar hoje que o Inter passa, que São Gabriel, Bagé e Guarani não passam, e entre os demais alguém não vai passar.
ou Santa Cruz, ou Guarani de Venâncio, ou Lajeadense. Alguém fica pelo caminho. Pelo menos também a nossa torcida, né? Que seja o Inter e outras 3 equipes que passam desse para a próxima grupo. fase. É verdade. Bom, diferente também, e uma preocupação a menos, imediata pelo menos para o Inter, jogos domingo a domingo, sem preocupação de meio da semana, quando a Internacional tinha que imediatamente pensar numa iluminação, porque ele tinha prejuízo financeiro e técnico, porque a ausência do torcedor também, jogo em casa tem que ter o torcedor para apoiar. Verdade. E sendo jogos à tarde, dificultava também dia de semana para torcedor para comparecer. Fato de jogos serem domingo a domingo, uma preocupação imediata a menos para a direção, né, que teria que pensar nisso, e eu acho que um ganho técnico aí, né? Um ganho técnico para todos os clubes. Porque de domingo a domingo vai permitir que os treinadores tenham mais tempo para preparar suas equipes, que os departamentos médicos se recuperar de uma eventual derrota. Exato, que o departamento médico tenha mais tempo para recuperar algum tipo de lesão que eventualmente acontece durante os jogos, né? E o detalhe, né, Tessis, os jogos em meio de semana em Santa Maria nos últimos anos têm sido à tarde, num horário em que muita gente que gosta de futebol não tem como perde o apoio do torcedor, perde o apoio financeiro. Olha, eu te diria assim, ó, que perde 60% do torcedor. Se tu ia ter um jogo com 2.000 torcedores, tu vai ter lá 600. Acaba sendo um campo quase neutro para o adversário. E a fonte de arrecadação importante, que é o torcedor, que não aparece nos cofres do clube. Então, sob todos os aspectos, essa fase inicial ser domingo a domingo, ela é interessante, é vantajosa, mas, como tudo, ela tem também o outro lado. Ela alonga o campeonato e, por consequência, possivelmente haverá uma folha de pagamento a mais. Claro, vai alongar com exatamente. De 1 a 2 folhas a mais. Exatamente. Então, ela tem o lado bom e tem a dificuldade, mas nós não temos como escapar, uma coisa ou outra. Era interessante ter uma iluminação suficiente para se jogar também durante a semana, mas no caso do Internacional, eu acho que é uma vantagem não ter jogos no meio de semana em relação aos demais clubes que têm condições de iluminação. Para o Internacional é uma vantagem a mais, porque ele vai ter mais torcedores dentro do estádio para acompanhar, para incentivar, para arrecadar, mas terá também, claro, a consequência de uma folha de pagamento a mais. Sem dúvida nenhuma. Jogos começam em abril, dia 14, 15 de abril, se não me engano? No meio do mês, No meio do mês. Os trabalhos oficiais do Inter começam dia 13 de março. Um mês antes. Exatamente um mês de trabalho, né, para esses atletas. E eu acredito que isso aí também, essa data, muito em decorrência da eliminação de algumas equipes na Série A e aproveitamento de algum desses jogadores no grupo. Pode ser. Eu até não sei se não foi, de repente, um pedido até dos clubes, junto à Federação Gaúcha de Futebol, né, para que tivesse essa possibilidade de aproveitar jogadores que vêm dos clubes que disputaram a primeira divisão. Aí também é outro detalhe que nós só vamos saber lá adiante, Tesses, quem vai ter vantagem com isso. Quem vai ter mais café no bule para trazer jogadores mais caros. Porque o futebol pode acontecer de um time com menos recursos chegar mais longe, mas não é o normal. O normal é que quem tem mais recursos tenha condições de trazer jogadores de melhor qualidade e ao ter jogadores de melhor qualidade, tu vai obter melhores resultados. Então isso é um outro detalhe que pode, neste ano, não ser lá no meio do campeonato, ser já do início, né? Mas nós só vamos ter essas informações muito perto do início da competição. Se por um lado os clubes começam a treinar no meio do mês de março, também tem um problema, no momento que tu trouxer jogadores muito próximos do início da competição e eles vão ter pouco tempo de entrosamento, de acompanhamento daqueles que já estavam trabalhando. São os detalhes que facilitam e também dificultam, né? Alguém vai ter vantagem com isso e alguém vai ter desvantagem. Vai depender. O futebol depende de tantos detalhes, Exato. Como, por exemplo, de lesões. Se tu tiver 2 ou 3 jogadores principais do teu plantel com problemas de lesão no início ou no meio de uma competição,
tu tem uma perda muito significativa. Sim, de repente pode montar todo um planejamento, todo um projeto, tudo certinho, e dois, três fatores, como esse que tu falou de lesão, derrubam tudo. Como isso vale para todos, a gente tem que acompanhar, ver como vão montar as suas equipes, os demais competidores aí da divisão de acesso, para poder ter uma ideia inicial, mas ela é sempre teórica, daquilo que podem fazer as equipes. Nós hoje, Tesses, estamos falando assim, ó, que o Inter tem chance de passar, junto com mais 3, que o São Gabriel, que o Guarani, que o Bagé terão mais dificuldades, mas isso tudo é em tese, né? A gente só vai ter uma ideia precisa sobre isso quando nós tivermos ali talvez uma semana antes do início do campeonato, que aí a gente tem ideia de quem são os jogadores dos plantéis e quem são os jogadores titulares dessas equipes, né? Então, a informação mais precisa que nós temos hoje é do Inter, e dá para dizer que o Internacional está fazendo uma equipe que parece, na teoria, superior àquilo que fez nos últimos anos. E também o Internacional tem, por outro lado, fora do campo, novos dirigentes e a manutenção de dirigentes que já estavam dentro do clube nos últimos anos. Eu acho isso muito importante, porque tu consegue fazer uma continuidade daquilo que é bom. E também tu tem quem analise aquilo que não deu certo de uma forma muito próxima, para que não se repita, ou pelo menos se tente eliminar aquilo que é possível eliminar que não deu certo em anos anteriores. Sem dúvida. Para não dizer que não falamos em gauchão, chegando até aqui, tu acreditas em alguma surpresa de alguma das equipes, se não a dupla Grenal, que sempre nos últimos anos tivemos, alguns apareceram nos Novo Hamburgo da vida, apareceram o Ipiranga, né, que foi vice-campeão e está de novo na... Tá de novo na chegada, né? Mas o Campeonato Gaúcho, ele tem a dupla Grenal, como sempre, evidentemente, fazendo boas campanhas, a não ser quando não há interesse. Já aconteceu do Grêmio, do Internacional, se desinteressar completamente por um Campeonato Gaúcho em função de outras competições. Claro. Não é o caso, por exemplo, do Grêmio neste ano. Que ele só tem a Copa do Brasil e Brasileirão. E do Internacional também não é, porque embora o Internacional também tenha a Libertadores, o Inter está há 5 anos sem ganhar o Campeonato Gaúcho. E isso pesa. Por incrível que pareça, embora se diga que o Campeonato Gaúcho não tem valor, não tem grande importância, mas 5 anos sem ganhar o campeonato, 6 anos, aliás, chama a atenção do torcedor. E o Internacional vai, na minha opinião, brigar para chegar neste ano. O Ipiranga, de novo, pode ser uma das equipes que vai fazer companhia aí nessa briga. E só. Olha, o Juventude não faz boa campanha e não rende o esperado. O Brasil de Pelotas parecia que ia fazer um bom campeonato, mas voltou a ser o Brasil de Pelotas, com dificuldades. Então eu acho que a exceção no interior do estado, neste momento, é o Ipiranga de Erechim. É quem pode, de alguma forma, brigar aí com o Grêmio Internacional para chegar pelo menos à final do campeonato. E você falou em Internacional, eu vi uma entrevista esses dias do Mano, falando que ninguém tem melhor desempenho que o Internacional. O torcedor caiu de pau em cima, não sei se tu visse a resposta do torcedor. Ele também diz, não é bem assim, não está tão bem assim. Então, como você disse, o Internacional também tem que provar, mesmo tendo outras competições, como o Grêmio está jogando todas as fichas no Gauchão, o Internacional vai ter que acompanhar, porque não tem, nos últimos anos, vencido o Gauchão, e agora com essas participações em meio pífias que aconteceram em alguns jogos, que realmente o Internacional não teve bem em alguns jogos, tem que provar alguma coisa. Acontece que o Mano, em um determinado momento, ele criticou o plantel, ele criticou o grupo dele. E aí, depois, ele se obrigou a voltar atrás, a tentar, de certa forma, remediar, né? Ele reclamou. O Internacional tem um plantel reduzido neste momento. E a reclamação do Mano, ela era mais direcionada, de forma indireta, para a direção. Precisamos de gente, né? Então ele reclamou de alguma coisa a nível de grupo. Aí depois ele teve que refazer isso, o que é normal dentro do futebol. E aí ele disse que o Internacional tem o melhor desempenho do campeonato. É complicado de analisar isso aí. Em termos de resultados, o Grêmio é muito superior. Mas o Grêmio também não faz bons jogos. Então, o Mano pode estar querendo dizer com isso o seguinte: olha, eu tenho um grupo que, quando eu coloco o time titular,
quando nós podemos dar a atenção devida para aquele jogo, nós temos o desempenho necessário. Agora, eu tenho jogado muitas vezes com jogadores que não serão titulares. Talvez até alguns jogadores que não serão nem do grupo que vai disputar a Libertadores e o Brasileiro. Então, o técnico, ele tem que defender o seu grupo, ele tem que defender o seu clube, ele em alguns momentos, e o Renato faz isso também, em alguns momentos ataca o próprio grupo, a própria direção e depois tem que voltar atrás, né? É isso que o Mano fez. É o morde e assopra, né? Exatamente, não é fácil ser técnico do Grêmio ou do Internacional. É uma função muito destacada no Estado, né? O presidente do Grêmio e do Internacional tem mais destaque do que o governador do Estado. Sim, e tem um orçamento maior que muitos municípios. Hein? Exatamente. E os treinadores ficam logo abaixo, eles são destaque, eles estão sendo o tempo todo olhados, né? E tudo o que eles dizem ou fazem repercute e muito fortemente na mídia e muito fortemente na internet, nas redes sociais, né? Tu acompanha e vê gente defendendo e gente atacando treinadores, dirigentes, departamentos médicos, ou seja, não é uma tarefa fácil. É estressante e qualquer palavra que tu coloque fora do lugar, tu vai ter um incômodo bem significativo por causa disso. Vicente, nosso tempo estourou. Obrigado pela tua presença aqui, né? Acho que deu pra gente bater um belo papo. Eu que agradeço. O pessoal que está nos acompanhando aí deu, com certeza, uma luz a alguns aí que estavam com algumas dúvidas aí a respeito dos acontecimentos. Legal, obrigado pela tua vinda aí. Um abraço. Estamos indo embora, deixando um abraço a todos. Amanhã estamos de volta com o nosso Zona Esportiva. Programa Zona Esportiva. Apoio cultural, Umbra, seja o protagonista da sua própria história. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Argos Veículos, a credibilidade você encontra aqui há mais de 28 anos. Usina Suprimentos Industriais, toda a linha de ferramentas manuais, elétricas e pneumáticas. Marcelinho Insulfilmes, aplicação de insulfilmes automotivos, residenciais e comerciais. Planeta Bola, a Casa dos Boleiros de Santa Maria.